Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Como vocês estão? Estamos aqui hoje em mais um episódio do Sério Mas Nem Tanto Podcast, episódio este número 66. E hoje vamos falar sobre autoestima voltada para a harmonização facial, a estética facial. Será que a nossa aparência só vai mesmo se tratando da questão da vaidade? Ou será que envolve o nosso bem-estar, a nossa autoconfiança e até mesmo a nossa qualidade de vida? E para falarmos sobre esse assunto, hoje estamos com ele, cirurgião dentista com mais de 25 anos de experiência, especialista em harmonização facial, referência em naturalidade, segurança e sofisticação nos resultados. Atua como profissional na cidade de Uberaba e São Paulo. Ministra cursos, mentorias e palestras para profissionais da área. Ele é especialista em técnicas como toxina, botulínica, bioestimuladores de colágeno, preenchimentos, fios de sustentação e ultrassom microfocado. Seja muito bem-vindo, doutor Fábio Azevedo. Obrigado, Wesley. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Como você disse a todos. É um prazer grande estar aqui te conhecendo, esse podcast. Acabei de falar para o Wesley que é uma estrutura muito interessante, que eu não imaginaria que teria aqui em Uberaba. Você está de parabéns e obrigado pelo convite, tá? Boa, a gente que agradece pela sua participação. Agora, doutor, eu fiz uma breve apresentação sua e agora eu gostaria que você mesmo se apresentasse. Conta um pouco da sua trajetória pessoal, profissional, até sentar aqui hoje na cadeira do Sério Mas Nem Tanto. Vou dar uma resumida, né? Porque se me deixar falar, eu fico até amanhã, porque eu gosto muito do que eu faço. Eu tenho hoje 51 anos, me formei em 98 pela Universidade de Uberaba, né? Uniub, cirurgião dentista. Há 15 anos eu vislumbrei algo que ninguém acreditava, né? Que era o mundo da harmonização orofacial, que não existia esse termo. Existia um curso de Botox para dentista, e eu falei, quero fazer lá em São Paulo, só 15 anos, na PCD Vila Mariana, não me esqueço. E todo mundo falando, você é louco, fazer isso, Botox, dentista. Eu falei, gente, se existe o curso, por que eu não vou fazer? E eu sou, assim, uma pessoa muito curiosa, e eu gosto muito de estudar e entender de várias coisas. E fui. E me apaixonei. Fui fazendo um curso, um outro. E assim, o que eu acho interessante, que hoje as pessoas têm muita informação. Eu dou aulas Sim. hoje, né, no Brasil e fora. Só que naquela época, o nível de informação que nós tínhamos dos professores era muito pequeno. Né? A gente às vezes não sabia resolver uma intercorrência, então tinha medo, a gente já sabe. E fui né? E assim, de repente, eu me vi num curso, não, mentira. Eu fui num congresso no Rio, de orofacial, é o Master Day Rio, muito tempo atrás. E o Igor Alves, aquele famoso, estava começando, despontando com os cursos dele, eu queria fazer um curso, não achava vaga. E aí, nesse congresso, no coquetel, eu estava com o pessoal e falei assim, gente, eu queria fazer um curso daquele menino, não consigo vaga. Aí a moça que estava comigo falou assim, eu sou irmã dele. Eu falei, então você que eu quero falar, né? E aí, conversando, a gente fez amizade, ela conseguiu a vaga, que não achava vaga na época. Fiz o curso com ele. Eles gostaram de mim, me convidaram depois para ser monitor, eu ia para Belo Horizonte, e aí voltava, a gente virava à noite, e foi uma escola de aprendizado muito grande. Depois eles me convidaram para fazer parte da equipe deles de atendimento no Life Center, que é um prédio onde eles têm o Transformando Faces, né, que é uma equipe grande, a maior do Brasil hoje, de atendimentos. E aí eu fui treinado, né, por Adalberto Vale, que é o dono da técnica, né, de preenchimento, para atender pacientes em Belo Horizonte. Então eu ia para Belo Horizonte, uma vez por mês, ficava uma semana fazendo muito preenchimento, muita toxina, mas também não deixava de fazer outros cursos à parte, Sim. protocolo, estimulador, laser, né? Mas eu falo que o Transformando Faces, para mim, foi um divisor de águas. Porque ele hoje ainda é o mais famoso, sim, eu concordo nisso. E eu participar disso, do interior de Uberaba, chegar ali, eu falei assim, gente, como que é isso? E eu fiquei 2 anos nessa ida e vinda para lá, foi um aprendizado muito grande, e veio a pandemia. Sim. Quando veio a pandemia, eu estava lá em Belo Horizonte, vim correndo de Uberaba, aquela loucura toda. E nesse período, depois de um mês ou 2 de pandemias, a Teresa Scardo, que é dona dos maiores institutos de São Paulo, me convidou para trabalhar com ela como professor titular desse instituto em São Paulo. Quer dizer, o maior instituto do Brasil em termos de ensino, me convidando. Mas é porque eu tinha essa história já de muito tempo, já tinha feito cursos com ela lá também, protocolo, outras coisas. E eu acho que isso foi mesclando e ela me chamou. Ela não queria mais ser a professora, por exemplo, de preenchimento labial, ela não queria mais.
Então ela me escolheu para substituí-la e eu fiquei, né, no Instituto Teresa Cardo durante bastante tempo. Eu tive um aprendizado de vida muito grande, então era São Paulo todo mês, né? E isso me abriu muitas portas no mundo também, né? Porque eu passei a fazer parte, né, sem modéstia, da elite da harmonização facial, né? Como professor, não só como coadjuvante, mas como parte Sim. daquele enredo que hoje é a harmonização orofacial. E estamos aí. E hoje eu já desenvolvi métodos, eu tenho meus próprios protocolos, né? Temos o Tech Face Revolution, que eu dei no Espaço Conceito Medical Sun, em São Paulo, agora, com o Dr. Nelson Maurício, que é a maior referência em peelings do mundo, unindo tecnologia e nanoativos. Temos também. Qual que é aquele outro protocolo que a gente tem? O melasma, derme, tratamento de pele, né? A gente tá falando que a Tati, da minha secretária, que ela me atualiza, tá, gente? Porque é tanta informação que Imagina. às vezes eu fico assim, né? E aí eu vou pra Goiânia, onde me convida, eu vou dar palestra, curso fora aqui. Você me perguntou se eu tinha viajado bastante. Eu falei assim, gente, foram só 6 vezes em agosto. E agora em setembro eu tô mais quietinho, mas ainda tem alguma coisa pra fazer. E assim, eu sou um apaixonado pelo que eu faço. Então, assim, eu acho que move o ser humano é, primeiro, eu acredito em Deus, Sim. e segundo, a paixão, aquilo que te faz. Você ama fazer. Então, eu me encontrei dentro da minha profissão. Então, é tão engraçado que quando eu viajo, escuta só, eu me achar que eu sou louco. A gente vai para um resorts, né, que eu gosto, comida, aquela coisa tranquila, nem sem badalação, dá 3 dias, eu tenho saudade da minha clínica, eu tenho saudade das minhas coisas, de voltar pro meu trabalho. Mas eu acho que é porque eu gosto disso. Sim. Eu sinto aquela falta, sabe, assim. E é por aí. A vida é essa aí. Eu não acho, não. Tenho certeza que o senhor gosta Eu mesmo. gosto, eu sou apaixonado. E até uma coisa que eu gostaria de te perguntar, antes da gente entrar no tema da harmonização da estética. De onde que vem essa sua mentalidade, principalmente essa mentalidade de crescimento, se desenvolver, sempre se desenvolver? É essa paixão, é esse propósito? Porque eu vejo que tem muitos profissionais que, por exemplo, eu vou fazer uma especialização ali, tá bom, não vou me especializar mais não. E o senhor não, pelo contrário, né? Sempre ali trilhando e indo ali, pisando ali nos degraus, subindo degraus até chegar onde o senhor está hoje. De onde que veio isso? Wesley, eu não sei dizer, eu acho que é coisa de Deus mesmo, uma coisa que eu sempre fui uma criança muito curiosa, eu sempre gostei de aprender, né? Eu não era aquela criança de decorar, eu queria aprender, então é até chato com o professor. Não, mas por quê? Isso, mas o porquê disso? Na faculdade tinha professor que queria me matar. Começava a falar de circulação sanguínea, eu não queria decorar, e tá, vai pro coração, vai pra carótida, daí depois vai pra onde? Mas o porquê disso acontece? Tinha uma vez o professor falou pra mim assim, porque Deus quis. Eu falei, tá bom, ele não queria me responder. Mas assim, eu acho que assim, eu não sei te explicar, eu sou uma pessoa inquieta. Eu não consigo me acostumar com as coisas. Eu acho que a gente tá em processo de evolução constante. Tanto por curiosidade, por gostar do que eu faço. Eu vou dormir todo dia 2 horas da manhã. Eu tô estudando, eu tô lendo, vejo coisas sobre mentoria, sobre empreendedorismo, não só a minha área. Eu acho que a gente tem que aprender de tudo um pouco, porque hoje o mundo, ele é muito, evolutivo, Sim. né, ele é muito corrido, a vida tá muito rápida, e parece que tá tudo muito, né, parece que é para ontem, né. E assim, independente de concorrência ou não, eu faço porque eu gosto, e isso é parte do empreendedorismo, é uma coisa que, sei lá, não sei te explicar, nasceu comigo. É tão óbvio pro senhor que o senhor nem sabe explicar, mas é Nem sei quando começou. mas essa pegada do propósito é muito forte, quando o propósito tá na pessoa mesmo, é muito forte. Mas doutor, para começar agora sobre o Vamos lá. assunto principal. Antes mesmo dessa parte estética como um todo, eu gostaria de saber sobre a questão da nossa autoestima. O senhor enxerga que a nossa autoestima também é uma questão de saúde? Com certeza. Então vamos lá. Sempre falo nos meus cursos, o que é saúde segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, não sou eu, né? Um completo estágio de bem-estar físico, mental e social, não apenas ausência de enfermidades. Então o bem-estar social está totalmente ligado à autoestima. Se a pessoa está bem com ela mesma, ela está bem perante o outro e perante o mundo. Então não estou eu que estou dizendo isso, é a OMS, isso há muito tempo. E a estética facial é um procedimento que diretamente me ajuda nessa melhora da minha autoestima, da minha confiança, da minha... Aquela, né, não, hoje eu tô disposto, tô confiante, vou pra batalha da minha rotina diária.
A estética facial também me ajuda enquanto a isso? Olha, Wesley, eu tenho visto de todos esses anos, há 15 eu me dedico só a essa parte de estética, que com certeza isso impacta na vida pessoal, sentimental e profissional da pessoa. Porque a pessoa, se ela se vê bem perante o espelho, ela vai passar isso para outra pessoa, Sim, né? Se a pessoa que não está bem com ela mesma, sei lá, seja por rugas ou uma coisa que incomode ela no rosto, ela não se sente segura. A pessoa que se sente mais bonita, isso também reflete em saúde, ela se torna mais empoderada. Empoderada frente a ela e frente ao outro. Vamos falar a verdade? Ninguém gosta de ser atendido por gente feia. Desculpa ser cruel com o que eu estou dizendo. Às vezes a crueldade é necessária. E sim. muitas vezes eu tive que ouvir coisas que eu achava que eram cruéis, mas que eram coisas para o meu aprendizado, né? Vou te dar um exemplo. Quando eu fui trabalhar num lugar, isso foi um aprendizado, não tô levando, para mim foi uma crítica super construtiva. A gente, entre aspas, era obrigado, tipo assim, você tá gordinho, tem que emagrecer, tem esse padrão, tem isso. Mas isso era pra eu evoluir, pra eu entender que o mundo não é um conto de fadas, né? A gente precisa ser sincero, e às vezes não é tão bom ser sincero, mas aqui a gente tá pra falar a verdade, né? Sim. Então, autoestima, se cuidar, se sentir bem, e a parte de harmonização estética, hoje é tão necessária quanto você fazer uma academia, você ir ao médico fazer outra coisa. Você usa seu rosto todo dia. Né? Às vezes a pessoa vai lá no consultório e fala assim: "Nossa, mas esse valor, né, para fazer o meu rosto", eu falo assim: "Então, e essa bolsa é legal, né? Quanto custou essa bolsa?". "Ah, sei lá, 15.000". "Pois é, você usa ela quando?". "Ah, de vez em quando". "E o seu rosto?". Sim. "Todos os dias", né? Então, se isso é um reflexo da pessoa e o nosso reflexo, isso tem sim uma importância. Para alguns mais, para outros menos. Tem pessoas, igual você falou, que dá mais valor em coisas do que nela mesma, né? É. Mas é até elas entenderem isso que eu tô te falando. Às vezes, Sim, quando eu falo isso aí, você usa essa bolsa quantas vezes? "Ah, 2 vezes, 1 vez". E o seu rosto todos os dias. Então, seu primeiro cartão de visita é o seu rosto. Você transmite tudo que você quer nos primeiros 2, 3 segundos. Depois vai ter um outro conhecimento, você vai conversar, mas o primeiro impacto é o visual. E o visual hoje a gente sabe que nesse mundo, né, de internet, de filtros, tem uma certa importância. Eu acho que não pode virar uma doença, sim. né, e sim um sinônimo de saúde, né. As pessoas têm que parar de confundir isso aí, né. Desarmonização, né, É o pessoal verdade. tá falando de demonização com harmonização, com consciência e naturalidade, que é o que eu gosto de fazer. E quando os seus, eu posso chamar de pacientes, clientes, Pacientes. quando seus pacientes chegam lá, assim, não é ainda seus pacientes, Uhum. rola essa questão até mesmo do direcionamento? Talvez a pessoa chega lá querendo fazer determinado procedimento, você faz aquela avaliação na pessoa ali e fala, não, melhor, assim, não é por esse caminho, é melhor você, de acordo com sua face, com o seu Uhum. rosto, é melhor você fazer esse procedimento. Fica mais, faz mais sentido pelo seu perfil ali de estética. Uhum. Rola isso mesmo, essa espécie de consultoria? Com certeza. Eu acho que, assim, isso chama-se respeito e responsabilidade com o próximo. A maioria das pessoas chegam assim, ou elas têm medo, mas elas querem mudar, querem melhorar, ou então elas já chegam com uma foto: "Eu quero ficar assim", Sim. né. Então a conversa inicial, eu falo que a consulta é uma experiência, desde a hora que ela entra na porta de entrada, o tratamento, recepção, eu não marco menos de 1 hora e meia uma consulta, porque eu preciso conhecer, entender a dor desse paciente, o que realmente ele quer. Então minha primeira pergunta: "O que te trouxe aqui? O que te incomoda?". Eu deixo o paciente primeiro, ele vai falar o que ele espera. Depois eu pergunto. Agora eu posso dar a minha opinião profissional, né, que é saber se a Sim, pessoa quer. sim. Então, aí sim eu vou orientar. Eu acho que é legal isso, eu acho que isso aqui não vai ficar legal. Então a gente tem uma responsabilidade muito grande, para o que eu te falando, para não desarmonizar, e sim harmonizar, ter Sim. um olhar clínico, estudar, entender técnica, mas desenvolver olhar clínico. Olhar clínico tanto para a face, como para o interior do paciente também. É um paciente mais sanguíneo? É um paciente mais melancólico? Como que é esse paciente? Como que é a vida dele? O que que ele quer? O que que ele busca? Ele busca uma segurança na estética ou só para se sentir melhor, né? Tem pessoas que vão, às vezes, por outros motivos. Às vezes um casamento não tá legal, ela quer Sim. melhorar, saiu de um casamento, quer ficar mais bonita, entendeu? Então a gente trabalha muito essa parte, mas eu acho que sempre a gente precisa direcionar o paciente para o real, né, porque tem coisas que são possíveis e são coisas que não são possíveis, então a gente tem que ser real com o paciente. É, esse alinhamento de expectativa com realidade é muito importante, né, doutor?
E hoje o seu público maior é o público feminino, masculino, ainda está muito dividido? Como é que tá os seus Olha, atendimentos hoje? boa pergunta, viu, Wesley? Antes era quase que 100% feminino, hoje eu falo que 30% do meu público é masculino, Hoje já subiu bastante. né. Então e existe essa diferenciação de técnicas para homens e para as mulheres, né, de feminilização e masculinização, ou trazer os traços masculinos para evidenciá-los, tem bastante procura, né, bastante médico, advogados, eles hoje eles procuram a parte estética para se sentir bem. Porque é o que eu te falando, a pessoa entra no escritório de um advogado, ou de um médico, ou de um empresário, ele quer ver o cara mal vestido, descabelado, todo com a cara derretendo, feio, e entra num lugar onde a pessoa está bem vestida, bem arrumada, o ambiente está arrumado, a pessoa está bem com ela mesma, é diferente. Então as pessoas e os homens estão entendendo isso. Apesar que muitos fazem sem a maioria saber, né? Como mulheres também, né? E isso é uma questão pessoal de cada um. O Sim. importante é você se cuidar, se entender, se enxergar e a gente entrar num acordo e fazer a melhor versão de cada um. Eu falo assim, a gente pode fazer a melhor versão. Eu ainda brinquei com você, né? Às vezes tem mulheres que são lindas, chegam lá, mas eu falo assim, nada é tão bonito que não pode ser melhorado. Tá? E nada é tão ruim que a gente também não pode melhorar. Tem sempre essa questão, né? Talvez até questão de julgamento também da própria sociedade ali, né? Mas eu penso que, vendo de fora do mercado, tá? O senhor Sim, pode até me claro. corrigir. Mas eu penso que com o passar dos anos, a pessoa vai ser julgada por, uai, você não fez a sua a harmonização facial ainda, vai inverter, entendeu? Pode ser isso. O que tá acontecendo muito, o pessoal tá falando assim, ai, fulano fez a harmonização, arrependeu, tirou. Mentira, tá? O povo adora esses artistas de aparecer. Por exemplo, a GK. Tem foi muito lá, mito? tem muito mito. A GK foi lá e falou assim, ai, tirei todo o meu preenchimento, minha harmonização. Mentira. Se ela tivesse tirado, ela teria voltado a ser como ela era, Sim. que não era bonita. Ela continua bonita, ela só retirou os excessos, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com a internet também, porque ela levanta, mas ela tenta destruir também. E eu falo assim, a harmonização facial, estética, eu acho que qualquer área está num período, com perdão da palavra, de prostituição das profissões. Essa guerra de preço, cobrar mais barato, o pessoal faz um curso de um dia, 2 dias, acha que já sai fazendo um monte de procedimentos, e onde acaba tendo erros, intercorrências. Eu ainda brinco com os meus alunos, gente, não façam isso, senão vocês vão parar lá no Fantástico, né? Então a gente tem que ter esse discernimento, uma curva de aprendizado também. E o senhor falando isso, eu acho que o X da questão não é nem a harmonização em si, e sim o profissional que você tá indo fazer a harmonização, né? Com certeza, gente. Eu posso ensinar, eu falo assim, técnica, tá? Eu vou ensinar uma técnica para você, para o outro e para o outro, a mesma técnica. Só que é igual pintar um quadro. Você vai pintar com Sim. a mesma técnica, vocês três. Porém, a pintura vai ser diferente. Tem aquele que vai estudar mais, aquele que tem mão, aquele que não. Então, eu falo que estética tem muito a ver ciência, técnica e arte. E a arte é inerente a cada um. A ciência você vai estudar, a técnica você vai aprender, só que a arte é única. E aí é onde entra a minha assinatura ou de outro profissional. Entendeu? E em cima disso eu consigo fazer a harmonização sem perder a minha identidade? Com certeza, é isso que eu prezo, né? Às vezes as pessoas têm esse medo, realmente, de perder a identidade, tá? Então a gente trabalha muito com essa parte de naturalidade, porém deixar a pessoa melhor. Porque Sim. existe, Wesley, as pessoas têm que entender o seguinte, a pessoa às vezes chega lá e fala, eu quero fazer, mas eu não quero mudar nada. Falei, então desculpa, não quer mudar nada, Uai, não tem o que fazer. A gente tem que fazer coisas naturais, mas que tenham resultado. Naturalidade é diferente de falta de resultados, né? Então eu vejo profissionais postando assim o antes e o depois, assim, com naturalidade, que eu não vi nada. Falei, mas fez o quê? Nada. Nada por nada, não fazer. Então a gente tem que ter essa consciência com o paciente também. Às vezes ele quer melhorar só a pele, vamos melhorar a pele, né? Legal, às vezes ele não quer mudar um ângulo de mandíbula, um nariz, um lábio, né? E eu falo assim, as mudanças têm que ser muito conscientes. Por isso que a consulta, eu falo que é necessária. É a conversa com o paciente, sentir o que ele gosta, o que não gosta, né? Como que é esse paciente, né? E eu disse, ó, isso vai ficar legal. Já teve pacientes lá que, por exemplo, faz lábio, eu falo, não faz mais, tá bom. E elas confiam em mim, porque eu sou verdadeiro. Sim. Se eu fosse dinheirista, eu falo, não, vamos fazer mais, né? E eu falo pra minha secretária, às vezes a minha assistência do meu lado,
E a paciente chega assim, eu queria pôr um pouquinho mais de lábio, o que que você acha? Tá bom, não vamos pôr mais? Vamos tratar a sua pele, fazer um laser, mas o seu lábio não tá ótimo, não tem que mexer mais. Então a gente tem essa responsabilidade também de falar a hora de parar. Não tá legal, vou fazer outra coisa. E é muito importante o senhor falar isso, porque é uma conexão que o senhor cria, né, com o seu paciente, com a sua É, paciente, e até uma experiência mesmo de atendimento, porque é uma forma de você se conectar com o seu paciente a ponto dele te indicar para outro, com né? certeza. Então, assim, não é uma busca somente. O dinheiro é importante, é claro, mas não é uma busca só pelo dinheiro. O dinheiro não é o fim, é o meio, né? O Exatamente. fim é a experiência do meu paciente É. ali na ponta. Eu falo para todos os profissionais, qualquer profissão que você tiver, que você ame, faça com prazer, com honestidade, usando a frase, o que eu faço pro outro eu faria para mim, você vai conseguir o que você quer e o dinheiro vai ser uma consequência. Pode ser uma costureira, se ela for boa, empreendedora, ali ela vai virar uma estilista, uma dona de uma loja, entendeu? E o dinheiro vai ser consequência. Hoje eu não faço nada na minha vida pensando no dinheiro. Lógico que ele vai vir, mas Sim. ele não é a finalidade. A finalidade é o meu prazer de atender meu paciente, fazer o que eu gosto, o que eu amo, sim, né, receber o feedback que elas me mandam, olha que legal, isso, sabe, assim, tem cada coisa que eu recebo que eu fico emocionado, às vezes assim, eu já fiz mento, perculoplastia em São Paulo numa paciente, e um dia ela me mandou. Ela falou assim: como você melhorou minha autoestima, eu não saía mais de casa. Acho que eu até postei que ela me liberou postar essa postagem que eu achei muito bonito, até para mostrar para as pessoas como a gente pode mudar a realidade. Ela não tinha queixinho, não tinha lábio, ela falou assim: amanhã eu vou me maquiar, coisa que eu não fazia há 2 anos. E isso é uma profissional liberal, não era uma qualquer pessoa, era uma pessoa Sim. assim de um certo nível que a gente fez. E isso ela falou que mudou completamente a vida dela, né. Então, quer presente maior que isso? O dinheiro é consequência. O que você ama é a principal razão. O senhor deve escutar muitos depoimentos lá, né, positivos É, que é. te abalam de alguma forma, porque é uma experiência que o senhor mexe diretamente com o emocional da pessoa, né. Igual eu te falei, eu tenho público masculino e feminino. Eu acho que o emocional feminino bate mais, Sim, né, a mulher é mais cobrada, né, nessa parte de estética. Então quando você consegue, tirar aquele incômodo, aquela dor que ela tem na face, qualquer um pode ser uma coisa mínima, mas se pra sim. ela é muito, aquilo pra ela é o céu. Entendeu? E você ajudou ela a chegar ali. Você foi o guia e ela é a heroína. Eu só fui o guia, só ajudei ela a chegar na melhor versão dela. Doutor, e tem um carro-chefe lá do senhor se tratando de procedimento, que o senhor tem uma média maior de aplicabilidade nos seus pacientes? Wesley, eu faço praticamente de tudo. Eu gosto muito de full face. Full face é aqueles preenchimentos onde você reestrutura toda a face das pessoas e que é onde elas têm mais medo. Às vezes eu pego um paciente que eu preciso de 3 seringas, mas às vezes tem pacientes que eu preciso de 30 e não vai ficar artificial, porque o rosto necessita daquela estruturação. Só que é o que eu vou te falar, olhar clínico e estudo para saber. A gente tem o Privilege Club. O que é o Privilege Club? O ano passado a gente desenvolveu um método onde o paciente ele está os 12 meses comigo. Então, durante 12 meses ele tem laser, aplicação de PDRN, exossom, tratamento de pele, home care, completinho. Todos os meses a gente tem um encontro com esse paciente. Lógico, o valor é menor, porque ele fechou um pacote, e Sim. a gente tem essa comunidade. Hoje, e a gente nem divulgou, sim, colocou uma coisinha ou outra, a gente é só boca a boca. Hoje a gente está com 45 pacientes que Vixe. são do Privilege Club, e elas têm esse tratamento mensal, além de ser uma paciente que, assim, como ela é fiel, ela tem um desconto Sim. diferente, ela tem, assim, um valor diferente em outros procedimentos. Você fideliza, você acompanha, eu vejo a necessidade daquele paciente todo mês, porque a gente muda. Um mês você tá de outro, a pele precisa de outra coisa. Então, além de ser bom para elas, é bom para mim também que fidelizo. Então, o Privilege Club hoje é um dos nossos carros-chefes, tanto para o paciente quanto para mim também. E tem alguma região do rosto que é mais difícil de ter o resultado, precisa de mais procedimentos? Eu acho que difícil de ter resultado, não. Eu não acho dificuldade em nenhuma área. Lógico que tem áreas anatômicas de mais de risco, por exemplo, têmpora, glabela, existe risco até de cegueira, quando você não usa a cânula errada, né. O pessoal tem que entender muito de anatomia vascular, né. O pessoal vai fazer, por exemplo, têmpora e nariz e acha assim: "Ah, tranquilo". Lógico que tranquilo, você faz com uma técnica correta, só que a gente tem que imaginar que aqui passam artérias que se comunicam com a oftálmica interna, e se obliterar, o que que acontece? Cegueira irreversível. As pessoas às vezes brincam com isso. Sim. Agora sim, vamos falar assim, uma região
que às vezes gaste mais produto, dê mais trabalho para fazer, por exemplo, uma região, por exemplo, de homem, que a gente quer desenhar toda a parte de mento, mandíbula, queixo, às vezes é uma região que a gente gasta mais produto e leva mais tempo, porque o rosto é uma escultura. Então, quanto mais área para trabalhar, maior vai ser minha escultura, maior vai ser o meu trabalho. Mas eu não vejo dificuldade nenhuma, porque eu gosto de todas as áreas. Tem áreas que são difíceis anatomicamente, que você demora mais tempo pela dificuldade anatômica, e tem lugares que você vai demorar mais porque você tem que pôr mais produtos, você tem que parar, olhar, porque assim, eu tenho uma técnica, Wesley. A técnica é XYZ, e é uma estrada. Só que essa estrada pode ter uma curvinha para a direita, uma curva para a esquerda, então eu planejei aquele rosto. Estou ali fazendo meu procedimento. Meu paciente, eu paro ele, quase que de 20 em 20 minutos. Levanta, deixa eu olhar. Não, vamos mudar isso aqui, 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 aqui. Vamos pintar um quadro. Então, a técnica mãe é aquela, só que eu falo, a assinatura do profissional tá em enxergar aonde eu preciso colocar e aonde eu não posso colocar nada. É muito individual, né, então, né? Totalmente individual, não existe receita de bolo aqui. Não tem como, eu te falei, a gente pode ensinar técnica e ciência, só que desenvolver a arte, o olhar clínico é muito importante, né? E os procedimentos? Não sei se vai depender de procedimento para procedimento, o senhor vai me falar aqui. Precisa ter uma constância no procedimento ou não? Determinado procedimento eu faço ali a aplicabilidade, já para o resto da vida, não precisa ter a manutenção. Olha, o único milagre difícil é que Deus fez e nos deu a vida. Você já começa assim, eu já sei só a resposta. Verdade, não existe, né? Eu vou falar assim, ó, igual eu vim aqui e falei assim, resolve tudo, isso não existe. Isso seria uma mentira, né? Antigamente o pessoal colocava muito acrílico, né? O PMMA no rosto, que era definitivo, né? Mas que dá um monte de problemas. Não é proibido, mas eu não faço. Eu gosto de trabalhar com ácido hialurônico reversível. Então, a gente está em constante processo de envelhecimento. Eu falo para os pacientes, você vai fazer um tratamento, depois você precisa de uma manutenção. Porque se a gente parasse de envelhecer agora, eu faria meu bioestimulador, meu ultrassom microfocado, trataria a pele e ficaria intacto para o resto da vida. O problema é que a gente continua cronologicamente envelhecendo as nossas células e o nosso corpo. E hoje a gente trabalha muito com a medicina regenerativa a nível celular. A gente consegue sinalizar células velhas, senescentes, para se comportarem como células jovens. Só que precisa de uma constância. Então, assim, sim, a gente precisa começar um tratamento e ter uma constância. Eu vou te dar um exemplo. Você começa a fazer uma academia. Então, você desenvolve a sua musculatura e se você parar? Se você parar, vai regredir, vai dar flacidez, né? No nosso caso, você não vai ficar pior, só que você não vai continuar melhorando. Se eu quero continuar melhorando, eu preciso de constância. Beleza é estímulo constante. Mas tem forma de eu manter por mais tempo, tratar assim, o pós, né, o pós-procedimento, me cuidar, tem Eu forma? acho que tem muito a ver com a técnica, com o produto que a gente usa também. Tem produtos que duram mais, tem que ser Sim. produtos de boa qualidade. Ter uma vida saudável, beber bastante água. Eu passo muito nutracêutico com meus pacientes, que são vitaminas, aminoácidos, algumas coisas que o nosso organismo não consegue mais absorver de alimentos e precisa reposto de uma forma oral. Isso é muito importante, oxidantes também. Então a gente consegue sim prolongar alguns tratamentos. Se a pessoa tem um nível de vida legal, se cuida, se toma água, se toma vitaminas. E aí tem outro adendo, tem a parte boa e tem o lado ruim de tudo, né? Por exemplo, eu tenho muito paciente que faz muito esporte, muita academia, né? E, né, o que acontece? É igual o uso das canetinhas para emagrecer. Você emagrece o corpo, mas o seu rosto sofre, porque ele perde gordura, ele perde Sim. colágeno e começa uma parte de derretimento. Então, essas pessoas que têm, né, são atletas hoje, que hoje todo mundo treina bastante, perde 10, 15 quilos, eles vão ter um impacto maior no rosto também. E eu falo assim, eles esperam emagrecer, cair tudo, falo assim, cair tudo para me procurar. Eu falei, gente, não, começou a emagrecer, vamos começar a estimular esse colágeno, a produzir matéria, fazer a poupança do colágeno, entendeu? E as pessoas precisam ter essa consciência de que se cuidar é se amar também. E o senhor acha que isso é cultural aqui do brasileiro, por exemplo, buscar a ajuda, até nesse procedimento estético, quando já está literalmente, o circo está pegando fogo, ao invés de ir lá atrás já começar com o procedimento e vir num tom preventivo mesmo? Eu acho que tá mudando bastante, eu acho que isso já foi bastante. Existem pessoas que são assim, esperam, né, realmente envelhecer, ter problemas.
Mas hoje a parte preventiva, eu não sei, os meus pacientes hoje são muito pacientes recorrentes. Os meus pacientes são pacientes de muitos anos, lógico que tem pacientes novos, mas eu acho que, igual você falou, fidelização de paciente e confiança é uma coisa que se adquire ao longo dos anos. Então, os meus pacientes já fazem prevenção. Mesmo, por exemplo, a pessoa 60 a mais, ela continua fazendo prevenção. Porque ela vai chegar a 90 com postinho de 50, de 60, porque ela preveniu, ela não parou o envelhecimento. Mas como ela iria envelhecer, ela escolheu e eu ajudo ela a chegar nesse envelhecimento saudável e da melhor forma possível. E tem uma idade base que a gente pode começar com os procedimentos? Sei lá, 20 anos, 30 anos, 40 anos? Polêmico, mas eu acho que tudo depende da dor de cada pessoa. Vou te dar um exemplo. E a gente trabalha com procedimentos reversíveis, né? Eu faço, por exemplo, um nariz, um lábio com ácido hialurônico, não gostou, aplico uma enzima chamada hialuronidase, ela absorve e acabou. Vou te dar um exemplo, uma menina que 15 anos, tá? Tem um nariz, né, que não é legal, maior, ou não tem lábio, ou não tem queixo, já atendi pacientes de 15, 16 anos que não tinha queixo, né? A gente chama retrognata. E aquilo impactava muito nela, né? Porque hoje, infelizmente, no mundo da internet, as pessoas são cobradas desde a infância. E isso, no emocional, é muito forte. Então, a mãe chega com a criança lá, eu falo criança, mas de adolescente, né, 15 anos, e a gente faz perante a mãe assinando, vendo que realmente é necessário, a gente faz os procedimentos. 15 anos, é a dor dela, vai mudar a vida dela, vai melhorar a autoestima, que é o que a gente está falando, perante ela e os coleguinhas. Por que não fazer? Se é reversível, a autorização da mãe e a dor da pessoa, da criança de 15 anos. Eu falo, não existe assim, eu não vou fazer uma criancinha, é lógico que não. E não vou fazer coisas definitivas, que eu já falei que eu não faço, por exemplo, fazer uma cirurgia plástica de nariz numa menina de 14, 15 anos, não, porque está ainda em fase de crescimento. Sim. É que o meu procedimento é um procedimento reversível e, querendo ou não, ele vai acabar. Né? A minha mágica vai acabando, Sim. a não ser que ela refaça isso depois. Isso tem um lado bom também, porque se não gostar, ou eu removo ou vai acabar. Doutor, agora eu gostaria de falar um pouco sobre as suas especialidades. A primeira dela, os bioestimuladores de colágeno. Como é que funciona essa especialidade, esse procedimento? O senhor consegue nos explicar melhor? Na verdade, isso aí não é especialidade, né? Na verdade, a especialidade, e que as pessoas confundem especialista em harmonização facial, é só dentista. É uma especialidade odontológica. Né? Os outros fazem cursos de estética, curso comigo, uma especialidade. Bioestimulação de colágeno, filtração, laser, o que você colocou mais? Ultrassom microfocado, tudo isso está dentro da especialização de harmonização orofacial. Ah, entendi. Só que aí você se especializa e se aprofunda mais no assunto, entendeu? Porque é tudo muito complexo. Se a gente for falar de bioestimulador aqui, a gente fica 3 dias falando de bioestimulador. Né? Entendi. Só conversando. Então, todos esses tópicos aí são coisas inerentes já da harmonização orofacial. É parte de um todo, né? É parte de um todo e o todo parte de várias coisas. Porque eu falo, eu não paro de estudar, Wesley. Cada dia é assim, o mundo tá tão rápido que já chega a toxina nova, bioestimulador novo, o laser diferente, o PDRN, o DNA do esperma do salmão, que a gente já trabalha há 2 anos e o pessoal tá falando agora, né? Eu sei porque eu dou curso em Barcelona, dou curso no Chile, em Buenos Aires, a gente vê também como o Brasil é evoluído e aqui chega rápido. Porque onde está o maior centro de estética, tudo de melhor hoje acontece onde? Um país que se chama Coreia. Os fios, os home care, os aparelhos, as toxinas, os preenchedores de melhor qualidade sai de lá, vai para outro país, vem para cá. Só que tá tudo muito rápido. Lançou lá, nós já temos aqui. Por exemplo, tem uma toxina nova chamada Letibu, que tá chegando no Brasil, e há 3 semanas atrás eu já fui conhecer, fui convidado eu e mais 19, éramos só 20 no Brasil, na Dermadream em São Paulo, para conhecer essa toxina nova que tá chegando. Então, quer dizer, tem lá na Coreia, lançou na Coreia, e, por exemplo, a Dermadream, da LG Farmácia, já trouxe pro Brasil, e a gente já foi lá, então logo, logo a gente já tem ela também. A toxina que, o que ela promete é que em 24 horas ela fez efeito. A toxina botulínica, que é o Botox, que o pessoal fala, que Botox é marca, né? Você aplica, ele começa a ter um efeito entre 2 e 5 dias e tem um efeito máximo em 15. Essa promete ter efeito máximo em 2 dias. E esse desenvolvimento, assim, né? Pelos anos que se passam, a chance de um procedimento ter mais efetividade, mais qualidade, sempre aumenta, né? Com certeza, eu tô te falando, evoluindo. Hoje a gente trabalha a nível celular. A gente vai lá na célula, acorda a célula, estimula a célula para ela trabalhar a nosso favor.
né? Não é só a parte de preenchimento, de reestruturação. Hoje a gente trabalha com medicina regenerativa também. Toda essa parte celular que eu acho, assim, emocionante. Fala assim, é coisa de Deus. Você imaginar que toda aquela células, por exemplo, exossomos. O pessoal tá falando muito de exossomos. São exossomos. Antigamente era visto como um lixo celular. E hoje sabe que são pequenas vesículas que levam informação de RNA de células jovens, vai naquela célula velha, comunica a ela para ela se comportar como uma célula jovem. Isso tem pouco tempo, pouco tempo que eu digo 2 anos, mas a Sim, maioria das pessoas estão vendo isso há 1 ano agora. sim. É porque como eu tô antes, como a gente é nessa parte professor, a gente pega tudo antes, né. Então quer coisa mais bonita, uma coisa que era uma vesícula, um restinho de uma célula, que era considerado lixo, hoje já foi estudado, e que é um tesouro. É que as pessoas estão tão imediatistas ao ponto de achar 2 anos muito tempo, né. É, Mas mas é é tudo rápido. questão de referência, É né. tudo muito rápido, a evolução tá muito rápida. Eu falo assim, eu estudo até 2 horas da manhã, porque todo dia tem coisas novas. Só que tem um porém também, Wesley, a gente tem que ter muito cuidado com internet, rede Sim, social, porque nem tudo que é novo é bom, nem tudo que é novo é real. Já teve, por exemplo, aparelhos, não vou citar nome, esse aparelho tal é ótimo para isso, para isso, para isso. Eu já fiz cursos particulares. Hoje, se eu quero um curso, quem é o melhor disso? Eu quero um particular com ele. Não importa o que ele vai cobrar, mas ele é o melhor que entender. E teve coisas que eu fui, vi que aquilo não era uma verdade, que não era aquilo que prometi e não entregava. Eu não quis fazer. E eu não faço. Não faço. Tem coisas que eu falo, minhas pacientes procuram, eu não faço isso, porque eu não acredito nisso. E eu faço o que eu acredito. Eu faço o que eu domino, entendeu? e é bom ter esse crivo, ter esse conhecimento que o senhor tem, até para ter o crivo realmente, né, dos Uhum. profissionais que querem colocar algo novo no mercado e esse algo novo não é tão bom assim, né. Porque se a pessoa for na onda, na crista da onda ali, né, o profissional e começar a comercializar isso, esse tipo de procedimento, a chance de dar errado é altíssima, né. É, e isso em todas as áreas, Sim, Wesley, na sim. minha, na sua, em qualquer área você tem, pessoas sérias, idôneas, que estudaram, que montaram um protocolo para isso, e tem pessoa que viu: "Ah, isso aqui vai dar certo", e lança aquilo ali como se fosse uma novidade, se fosse a melhor coisa do mundo, sem nenhum estudo, e nenhum embasamento científico, às vezes, né. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente consome também, como professor, como estudante, como ser humano. Né, e é aquela frase que eu falei pra você, a gente não faz para o outro o que não gostaria que fizesse pra gente. Então, eu acho que essa aí é a minha frase que me move. E o Brasil é pioneiro em algum procedimento de criar um novo procedimento, uma nova tecnologia ou ainda não? Várias, várias, Mesmo? várias, Que várias. top. O Brasil hoje eu acho que não tá, você perde pra Coreia, se a gente for pensar nisso, né, mas em termos de tratamentos, de nanomateriais, vou te dar um exemplo, hidroxiapatita, que são um tipo de bioestimulador injetável, tá. Então ela só funciona injetando com cânula ou agulha, tá. O Brasil, inclusive que desenvolveu um amigo meu, que eu dei curso novo, protocolo novo, Olha. desenvolveu uma hidroxiapatita nanossomada. Ok, eu não preciso injetá-la. Ou faço microagulhamento ou aplico um laser que cria microcanais e ela penetra dentro da pele. Então a hidroxiapatita nanossomada, só existe no Brasil, foi desenvolvida aqui, tanto que eu apresentei ela no Chile, levei até para eles que eles não tinham. Então você vê, uma coisa que é nossa, por quê? O consumo é tão grande dessa parte estética no Brasil que todos os profissionais sérios também estão estudando e evoluindo. Eu tenho professores hoje, amigos, que eu falo assim, gente, eles vai para o MWC de Paris, de Mônaco, eles, assim, gente, nós estamos até à frente, um monte de coisas, entendeu? Então o Brasil, além de ser pioneiro, é um dos melhores países e mais preparados na parte de estética facial, corporal e de saúde, sim. Doutor, agora fala um pouco pra gente, como é que funciona a parte do senhor como professor, como mestre? Como é que funciona as suas palestras, os seus treinamentos, essa parte professoral da Uhum. coisa? Então, essa é a minha segunda paixão, né, minha paixão primeira é fazer o tratamento clínico, que eu gosto muito da parte clínica, mas eu me apaixonei muito pela docência. Quando eu fui trabalhar nesses institutos e você tinha que, imagina, me jogou lá com 30 alunos, uma pessoa que nunca tinha dado uma aula na vida, você monta a sua aula. Em PowerPoint, que desenvolver, tive dor na coluna, travei coluna montando aula de madrugada, porque era para um público que a gente dava em São Paulo, que era do Brasil inteiro. A gente tinha alunos, às vezes, de Moçambique, de Portugal, de outros lugares. Então, lá era assim, tinha que ser padrão ouro. E isso, eu fui me apaixonando por isso. E aí você é convidado para dar uma palestra, para outra, eu dei palestra já para 800 pessoas, 900 pessoas, congressos grandes, e que assim, é a segunda paixão. Eu amo falar do que eu gosto e do que eu acredito também. E assim,
Por isso que eu te falei, esse mês de agosto eu viajei 6 vezes, todos foram dando curso e palestras. E como é que tá as pessoas quando absorvem esse conhecimento? Eles absorvem só a teoria ou a prática também? Como é que você enxerga isso? Aí o Wesley tem de tudo, né. Tem gente que absorve a teoria, a prática, tem uns que não vão gostar. É aquele negócio, a pessoa tem que se identificar também com o professor, né. Por exemplo, o Uberaba hoje eu só dou aulas VIPs, 3 alunos ou para um aluno só, não dou turmas grandes, porque eu acho que o aprendizado em turmas menores eu consigo, eu não quero monitores, já tive monitores em Sim. cursos grandes, eu gosto da presença, seja com 3, 4 alunos, que eu prefiro. Lá fora a gente dá com mais alunos, a gente tem toda um abraçamento de outros profissionais amigos que a gente dá curso. Por exemplo, a gente deu um para 27 pessoas em São Paulo, no Espaço Médico que eu te falei da Tech Case Evolution, uma técnica nova que a gente usa, tecnologia, peelings metabólicos. E só que o Uberaba é diferente. Aqui eu quero tranquilidade. Então Sim. aqui é a minha casa. Eu falo assim: "Você é de onde?" "Eu sou de Uberaba e do mundo, mas Uberaba é o meu porto seguro". Então aqui eu quero aquela tranquilidade, eu quero atender meus pacientes, quero dar aula, mas para menos pessoas, né, aquela coisa mais perto, mais próxima, a coisa do mineiro mesmo, eu acho, entendeu? Sim, é porque querendo ou não, até pro cliente tem que ser um tratamento, pro paciente, né, tem que ser um tratamento exclusivo, e para os alunos também, porque é como o senhor falou, né, é uma obra de arte, né, você tem que estar em cima do aluno ali, explicando cada detalhe para ele ali, senão Exatamente. não é só a teoria, eu acho que deve ser mais prática do que teoria, né. Ó, geralmente os cursos a gente tem um dia inteiro de prática e um dia inteiro de teoria. A gente já pegou prática, Wesley, pra você ter noção, da gente começar 8 horas da manhã e parar às 6 horas da manhã do outro dia, Vixe. atendendo, parando meia hora para comer. E geralmente os cursos nunca, a parte prática nunca tem menos de 12 horas seguidas. A gente nem para comer. Claro, assim, deixa um lanchinho lá, volta, a pessoa vai atendendo. E essa credibilidade é muito legal, porque os meus cursos eu consigo ter muitos pacientes modelos, mas talvez pela minha credibilidade. Então, os meus alunos, eles não vão ter apenas teoria, eles têm muita prática clínica, muitos pacientes para atender. Isso é muito importante. Treinar a mão e treinar o olhar para cada um. Doutor, me explica melhor agora como é que funciona a questão do seu consultório mesmo, para o atendimento ao paciente. É consultório somente aqui em Uberaba? Tem mais em localidade? Como é que Uhum. funciona o atendimento? Tem mais profissionais envolvidos? Me dá um overview de toda a estrutura sua hoje. Tá. Atendimentos principais em Uberaba mesmo. Eu atendo em uma clínica em São Paulo também, que eu vou uma vez por mês, fico 2, 3 dias e atendo todos os pacientes. Por que eu atendo em São Paulo também? E aí eu vou entrar no ponto da logística. Eu amo Uberaba, eu sou apaixonado. A gente pode até falar pau, mas não aceita que ninguém fala, né? Mas a gente sabe que é difícil. Eu, por exemplo, eu tenho paciente dos Estados Unidos, eu tenho paciente de Recife, eu tenho paciente de lugar. A logística para chegar em Uberaba é muito difícil. Então, esses pacientes eu atendo em São Paulo, porque pegou o voo, tá ali, né, ou alguns de São Paulo, mas, por exemplo, os pacientes de São Paulo, às vezes não são de São Paulo, mas que a logística para chegar ali é melhor, entendeu? Então eu atendo nesses 2 lugares. Boa. E se tratando de futuro, como é que o senhor enxerga o futuro dessa parte O de céu é o limite. harmonização? Tem como prever alguma coisa Olha, nessa loucura de é mudança? porque assim, eu trabalho com harmonização, mas eu falo que gosto muito de empreendedorismo, né. A gente está para lançar uma plataforma, doutor Marcelo Carvalho de São Paulo, doutora Carol Borba também, que é um grande nome, que chama Easy Photo Station, que é uma plataforma de montagem de fotos de antes e depois para outros profissionais. Tem esses cursos que eu desenvolvi, protocolos novos, e eu quero cada dia ter uma coisa diferente, porque eu não entendo o comodismo. Eu não entendo, eu não sei, não tô falando que é bom ou se é ruim, é que eu não sou, eu sou a pessoa, assim, ligado 220. Mas assim, quando eu tô na minha casa também eu quero descansar, ficar quietinho. O que que você prefere, ir pra balada ou ficar em casa descansando? Ficar em casa descansando. Ou então eu tô estudando e trabalhando. É, o descanso faz parte do processo, não tem jeito. Faz parte. E é importante o senhor falar isso, né, e eu sou empresário, eu me enxergo Uhum. como empresário, porque penso que também nesse meio, né, nesse meio da estética, da harmonização, tem muitos profissionais que não se enxergam como empresário, né, e acaba que não vê isso como um negócio e em médio, curto, longo prazo, é meio que vai se extinguir do mercado real, né. Eu senti isso, eu fui obrigado a me tornar empresário, né. Eu sempre fui empreendedor, e talvez não empresário, em desenvolver técnica e criar coisas novas, ir atrás de novidades e trazer. Só que você chega a um ponto que se você não for empresário, você fecha as portas. Né, é aquilo que a gente fala, a gente tem que procurar gestão,
marketing, investir nessas coisas também e encarar que ali é um negócio, né? É saúde, mas é um negócio, né? E eu acho que os profissionais que não encararem isso têm os dias fadados ao fracasso. Doutor, agora eu gostaria de te perguntar sobre as mídias sociais Hum. em 2 cenários. Primeiro, o negativo. As mídias sociais atrapalham muito nessa questão até da comparação, a pessoa se comparar muito esteticamente com a outra ali e querer ter o resultado, ter a pílula mágica para ter aquele resultado que a pessoa tem. Então, vamos lá. Essa é uma questão muito séria, as redes sociais. Eu falo que ali é terra de ninguém, né? A pessoa pode pôr o que quiser, pode pôr a foto que quiser. Hoje com as IAs, eu falo assim, gente, onde nós vamos parar? Porque você vê uma criança lá conversando, gente, mas não é uma criança, é uma IA. Você vê uma pessoa, às vezes, pessoalmente, mas a foto dela do Instagram era outra, filtros e filtros e filtros. Então, é uma faca de 2 gumes. Tem um lado bom de informação, de entretenimento, de conhecimento, mas tem esse lado perverso também. Tanto de enganação, da pessoa fugir da realidade, e até para nós é ruim, porque a pessoa chega com coisas irreais às vezes. Ela vê uma coisa na internet que aquilo nem é real, e ela quer ser daquele jeito. E eu não consigo fazer 2 seres iguais. Nem Deus fez. Gisele Bündchen tem uma irmã gêmea que não é a Gisele Bündchen. Então eu falo assim, não, eu não vou deixar você igual a essa pessoa. A gente pode chegar no que é melhor para você, deixar você melhor. Então essa parte da rede social que eu acho, e a cobrança também, né? Uma cobrança exagerada, às vezes irreal. Então esse que eu acho que é o cuidado. E principalmente com adolescente. Tem que ter muito esse Sim. cuidado com adolescente, porque você vê o número de suicídios, o que vem acontecendo nesse mundo, eu falo que primeiro é falta de Deus, talvez falta de olhar dos pais, mas a internet é um mundo muito lindo, mas muito perigoso também. E o senhor usa ela a seu favor, né? Menino, era involuntário, eu usava involuntário realmente, porque assim, o que eu coloco na internet ali é coisa real mesmo, é o que eu sou, às vezes as pessoas brincam, né? O Lélio, às vezes eu tô aqui desse jeito que eu sou isso aqui. Eu sou isso aqui qualquer dia, qualquer hora. Não é porque, né, a Tágila sabe que como eu chego todo dia na clínica, né, Tágila? Todo dia eu gosto de me arrumar, eu gosto de estar bem comigo, e isso transmito para os pacientes. Às vezes o Lélio brinca assim: onde você vai tão arrumado? Eu falo assim: o mesmo lugar que você vai desarrumado. Aí sim. Porque eu me sinto bem assim. Então não é um personagem. Então o que eu coloco na rede social é o que eu sou, é a minha Sim. verdade, o que eu quero e o que eu gosto de fazer. Doutor, agora uma pergunta muito séria pro senhor. Sim, A estética facial impacta diretamente a minha autoestima e o meu autoconhecimento, a minha autoconfiança? sim, eu tenho plena certeza, é o que a gente falou. Isso é sinônimo de saúde, inclusive mental e social. A pessoa tem que se enxergar bem. E se ela vê alguma dor no rosto que incomoda, por que não consertar? Por que não dar um ajuste? Vamos falar assim, um ajuste naquilo, né? Imagina um carro que tá com os parafusos um pouco frouxos. Vamos apertar esse parafuso, trocar esse pneu, melhorar essa pintura, né? E deixar a pessoa com autoestima melhor. Com certeza, saúde, beleza, estética de mãos dadas junto com a autoestima. Boa. Doutor, gostou do papo? Gostei, por mim eu fico aqui, ó, até amanhã. Porque o primeiro, ó, muito legal, Wesley, você é uma pessoa ímpar, né? Foi muito descontraído e ainda mais falando do que eu gosto de fazer, das minhas paixões, né? Eu tenho que te agradecer, gostei demais, viu? Tá de É, parabéns. e eu falo muito pros meus convidados aqui, doutor, assim, não é ao vivo, mas é num tom de ao vivo, porque a gente tem uma linha de pensamento que vai do início ao fim, quando vê já passou. Ó, já tá dando quase 1h10 já de gravação já. Tá, mas por isso que eu achei legal. Sério, mas nem tanto. E você viu que eu sou meio assim Tá também. vendo? Eu acho que a gente tem que ter essa conversa, eu acho que a gente tem que ser humanizado também. Nós não somos robôs. Então, você tá de parabéns. Eu falei assim, falei pra ele no começo, eu imaginei que o Uberaba tivesse um local tão bem preparado para um podcast como esse. Boa. Doutor, agora antes da gente ir para a mensagem final, eu gostaria que o senhor olhasse para aquela câmera ali e passasse suas mídias sociais. Como é que o pessoal te encontra? Para ter uma proximidade maior e melhor contigo. Então, as minhas redes sociais é @drfabioazevedo, que é o meu Instagram. O que eu mais uso é o Instagram. É isso aí, tô esperando vocês lá, para a melhor versão de cada um. Agora, doutor, eu gostaria que o senhor deixasse sua mensagem final, principalmente para aquelas pessoas que ainda têm medo, receio de usar essa parte da estética, da harmonização facial, para melhorar a sua autoestima, o seu autoconhecimento, a sua autoconfiança. O senhor consegue direcionar uma mensagem para essas Sim. pessoas? Eu falo assim, o medo é inerente ao ser humano, do desconhecido,
né? Mas quando você procura um profissional bom, gabaritado, gente, pode ir tranquilo. Você vai ter sua melhor versão. Só que são coisas de escolhas. A gente nunca pode. Eu ouço muito as pessoas falar de preço. Preço é diferente de valor. Qual é o seu preço e qual é o seu valor? Se você entender que o seu valor é maior que o seu preço, você vai procurar bons profissionais que vão entender o que você quer e deixar você melhor. E não vai te transformar. É isso que eu falo. Porque qual que é a frase que eu falo? Não faço para mim o que eu não gostaria, não faço para o outro o que eu não gostaria que fizesse para mim. Então é assim que eu trato os meus pacientes também, com verdade. Boa, doutor. Muito obrigado Viu? por ter aceitado o convite. Com certeza convites futuros virão, que esse papo foi Obrigado. muito bacana. E para você que chegou até aqui já sabe, já clica aí no botão logo abaixo, já curta esse nosso episódio de hoje, se inscreva no canal do Sério Mas Nem Tanto Podcast. Comenta aqui também o que você achou desse episódio sensacional que eu gravei aqui hoje com o Dr. Fábio. E também compartilha esse episódio para mais pessoas. Vamos fazer esse movimento para essas pessoas que ainda têm receio, têm medo de fazer essa parte da estética, da harmonização facial. E também se inscreva também, eu já falei, vou reforçar novamente, se inscreva no canal, ative as notificações, porque a toda semana, todos os dias da semana praticamente, a gente está subindo novos episódios aqui no Sério Mas Nem Tanto Podcast e você precisa ver todos que a gente posta aqui. Então te vejo até o próximo episódio, pessoal, fique com Deus, tchau, tchau.